E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço para vocês. Esse aqui, como vocês já sabem, é o Pintou Informação, aquele vídeo logo pela manhã para rechear o seu dia de informação do Vascão. E hoje não vai ser diferente não, tá? Vamos trazer informações para vocês. Vamos falar aqui neste vídeo sobre a fala do presidente do News Old Boys na Rádio Argentina. Vamos trazer aqui para vocês um chileno que pode render dinheiro aí pro Vasco da Gama. Vamos desbravar a situação do Fred, que ontem repercutiu pra caramba aí nas redes sociais do Vasco da Gama. Vitória no basquete e também no finalzinho a gente vai trazer um conteúdo especial sobre a posse do novo presidente do Vasco, o Pedrinho. Mas tudo isso depois da vinheta. Pintou Informação. E este é o seu Pintou Informação, galera. Bom, vamos enrolar muito não, que hoje tem bastante informação. A única coisa que eu vou falar aqui, André, antes de lançar as informações, as notícias, deixa seu like, compartilhe o link aí com seus amigos vascaínos e quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos tentar fazer aí, atingir nossa meta de 32k até o final do mês de fevereiro. A gente já tá chegando a 31. Eu sei que você vai dar aquela moral pra gente aí poder chegar a 32 ou até mais. Vamos fazer sorteio atingindo 32k, beleza? André, já solta a informação aí, cara. Vamos, né? Fala, Digão. E aí, fala, Cruz Maltinos, beleza? Vamos falar de Vasco, né? Olha só, mais um capítulo. Ontem à noite, mais um capítulo da novela Sforza agora, né? Agora entramos na novela Sforza, né? O presidente do News Old Boys, o Ignacio, ele soltou essa informação lá no Zap Sports de Rosário, né? O Inácio Astori, presidente do News, né? Na rádio 2AM 1230, né? Da Argentina. E o que acontece? Ele escreveu lá sobre o Sforza, né? Perguntaram ele sobre o Sforza ao Vasco. Ele falou assim, ó: não tenho nenhum contato formal com o clube brasileiro. Para mim, essa operação não foi realizada. Alguns traduzem como foi cancelada, não tem mais nada, né? Então, para ele, de momento, não tem nada com o Vasco da Gama, né? E o time do Vasco não entrou em contato com ele. Lembrando que isso foi às 10 para as 9 da noite de ontem, né? Ele falando isso aqui para a Rádio Zap. Virou novela, né, Digão? É um jogador que muita gente quer, muita gente não quer, muita gente ficou chateada pela não vinda do Cuéllar. Tava tudo certo com o Sforza, a gente estava com um pássaro na mão, viu o outro voando, tentou pegar o outro para ficar com dois e acabou ficando sem nenhum pelo jeito. Rapaz, ainda mais, mas posso ser sincero com você, André, o que eu acho dessa situação aí? Agora o presidente lá vai querer valorizar o atleta, já que tá disputando o pré-olímpico, né, cara? Aquela hora ali, tudo bem que tá com o Pires na mão, uma proposta já tem. O Vasco foi a melhor proposta, mas e se acontecer, ele fizer um torneio muito bom e um time europeu crescer o olho e falar assim, opa, esse menino aqui tem um potencial, vamos trazer ele aqui. Eu acho que agora, ao invés do Vasco estar cozinhando o presidente do News Old Boys em banho-maria, agora é o contrário. Agora é o presidente que vai tentar cozinhar o Vasco aí, essa situação, e vai demorar, eu acho, hein, cara. Eu não sei, tem que ver também se realmente o Vasco vai entrar em contato ou não. De repente o Vasco nem entre mais em Tem contato, isso também, já tenha outros nomes aí na lista. A gente viu ontem, surgiu um boato aí de um jogador do Gênova, teve chileno, outro boato, teve outros boatos aí, teve... daqui a pouco a gente vai falar sobre um jogador aí que outro chileno supostamente foi sondado, mas a gente vai desvendar essa informação aí para vocês, né? Mas, cara, o Sforza tá lá no pré-olímpico, de qualquer jeito ele é um jogador que só vai vir após o pré-olímpico, caso venha sido contratado, e o Vasco, se tentar, né? O grande lance é porque o presidente do News ele quer fechar essa semana ainda, porque a janela fecha para ele
essa semana, né? Mas como a gente trouxe informação, né, ontem, existe uma brecha dentro do regulamento, aonde jogadores que forem vendidos para o exterior ou emprestados para o exterior até o dia 9 de fevereiro, o time pode ganhar uma contratação interna, né? Ele pode contratar outro jogador. Só que tem muitos times que já vão estar fechados, que não vão querer negociar mais. E a negociação essa semana está muito quente na Argentina. Tá. Times trocando jogadores, comprando jogadores de forma interna, isso lá é muito comum. Aqui no Brasil é engraçado que a gente vê pouco essa movimentação no mercado interno, mas na Argentina é muito forte o mercado interno. Né? E talvez seja por isso, né, cara? Talvez seja por isso aí que o presidente do News tava com uma pressa gigantesca para poder levar para o time dele outro jogador do mercado interno, já que fecha dia 26 aí a janela para o mercado interno na Argentina. Ô, André, quem é esse chileno aí que pode render uma farpela pro Vasco, hein? Será que a galera tem saudades? Eu vou trazer só a fotinha dele aqui. Esse chileno, digamos. Esse chileno. Carlitos Palacios. Né, o Palacios, o que acontece? O Vasco detém 50% do passe dele. Tá? O jornalista Luiz Fregosi, ele faz cobertura do Boca, ele é da Rádio La Rede, né? E ele traz a informação que o Boca está tentando contratar, né, o Palacios. Sim. Hoje, o Vasco tem 50%, o Colo-Colo tem 50%. Tá? O Boca tenta ainda pegar 100% do jogador, que é negociar 100%. Mas existe a grande possibilidade de o Boca comprar só 50%. Tá? Ficar 50% para o Boca, 25% para o Vasco e 25% para o Colo-Colo. Né? Isso para o Vasco é interessante porque o Palacios ainda é um jogador novo, tem 23 ou 24 anos e ainda tem poder de revenda. Né? Então, assim, e se o Boca quiser comprar o valor integral também, não foi falado o valor em si, mas se comprar o 100%, o Vasco tem direito a 50%. Ou seja, o Vasco ainda assim sai ganhando de qualquer forma nessa venda do Palacios para o Boca Juniors. Né? Quem diria, hein? Um cara que fez a gente passar tanta raiva, de repente pode render uma farpela ainda esse ano, em tempos de crise. Nada melhor do que uma pingada dessa aí. Foi uma contratação que o Vasco fez que 99,9% da torcida vascaína não aprovou. Não aprovou por motivos que não rendeu o mínimo dentro do Vasco. Fez alguns golzinhos ali naquele ano que esteve. Graças a Deus, o time lá do Chile cresceu os olhos, repatriou ele e fez uma boa campanha, né, André? Pelo time lá, fez uma boa campanha. Uma boa campanha. E abriu o olho aí, alertou o Boca Juniors. À noite eles venceram o Liverpool por 4-3, né, de virada, né, o Liverpool do Uruguai. Cara, sabe quem fez 2 gols? Quem? Colo-Gil. Sério? Sério. Caraca, velho. Só gente que a gente não quer nem pintar de ouro dentro do Vasco. Colo-Gil, pra quem não lembra do Colo-Gil, ele veio pro Vasco com o estigma de excelente batedor, cobrador de bola parada. Ele não acertava um escanteio pelo Vasco. É aquele que rateou diante do lance lá contra o Internacional também. Isso. Parecia um motor batido de um carro. É isso mesmo. Ruim pra caramba. Cara, o que a gente pode falar é que se o Palacios finalizar essa com Boca Juniors, vai ser bom pro Vasco. O Vasco vai render mais uma farpela aí. Boca Juniors é interessante pro Vasco, é mais uma farpela que entra aí pra gente nesse início de temporada. É isso daí. Cara, agora vamos desbravar aí, desvendar uma situação que ontem circulou os 4 cantos do Twitter, Instagram. Abalou o VazTT, filho. O VazTT, meu irmão, foi que loucura foi. Porém,
pouca gente foi lá e clicou na matéria e leu. Então a Sim. gente vai desvendar o que está acontecendo realmente aí no caso do Fred, que é Aí, ex-seleção brasileira, ex-Manchester United, enfim. André, traz aí pra rapaziada entender a situação. Fred, será que vai ser mais uma novela? Acho que não. Se pudesse colocar aqui aquele videozinho, não vai não, hein? Olha só, a página de esportes Seba Sports, lá da Turquia, trouxe a seguinte afirmação. Olha só, já começa aqui. Afirma-se que Internacional, Palmeiras e Vasco da Gama estão interessados em Fred, que é um dos nomes constantes do Fenerbahçe e um dos maiores contribuintes para o sucesso da equipe. Cara, a maioria da VazTT só pegou isso aqui e saiu retuitando. Por quê? Porque o importante é o clique, a galera, todo mundo. E aqui, às vezes, é onde começa o caos, aonde traz a raiva, a fúria, porque depois não acontece, e aí ninguém sabe o porquê. Só que aqui existe um link, tá? Isso aqui é um link para uma página da Seba Sports. Você clicando nela, ela vai cair aqui, ó, Seba Sports, tá bem aqui em cima. Aonde está o teor do conteúdo real. E aí aqui, ó, notícia sobre o Fenerbahçe, eu já traduzi, né? Ela no original aqui em turco, vou traduzir para o português novamente. Notícia sobre o Fenerbahçe, três pretendentes para Fred. Né? Aí fala, ó, foi sugerido que Internacional, Palmeiras, Vasco e Vasco da Gama interessados em Fred. Lendo mais embaixo, a matéria escrita aqui não fala por quem foi escrita, mas desse site aqui, fala o seguinte: Fred, um dos mais importantes do Fenerbahçe, tornou-se favorito dos torcedores com sua atuação com a camisa amarela e azul, que é do Fenerbahçe, escuro, e continua sendo o nome preferido para a transferência. Olha aqui o pulo do gato. A imprensa brasileira escreveu que 3 times se interessam pelo jogador. Calma aí, mas a notícia não era do turco? E aí ele fala que é a notícia da imprensa brasileira? É o Churros? Aí complica de se entender, né, cara? E deixa aí. Por isso que a gente falou que deixou a VazTT eufórica, né? Cara, e aqui acabou, pra mim acabou a notícia. Porque ele não tem a informação e ele tá falando que ele não traz nem a fonte de quem. Ó, você pode procurar aqui, não tem fonte. Não tem. Não tem fonte de quem trouxe a informação no. Dizem por aí que é um cara que tá errando tudo, tá? Tá errando tudo quando você fala de Vasco. Fala de todo mundo, mas quando fala de Vasco, tá errando tudo. Cara, e aí, pra completar a notícia, né, Digão, a gente ainda foi pesquisar mais um pouco. Nossa, aí que é o X da questão, hein? Aí a gente descobre isso aqui. Fred, meio-campista do Fenerbahçe, isso aqui é o AA da Esportes da Turquia, tá? Aqui também já tá traduzido, tá? Ele é em inglês, tá? Esse site, voltado para a imprensa turca, tá? Fred, meio-campista do Fenerbahçe, sofre ruptura de tendão da coxa. Jogador de 30 anos se machucou durante o jogo, né, do campeonato no último domingo. Olha a data de ontem. 22, ontem. Segunda-feira. Isso aí. Tá? Ele se machucou no dia 21, no domingo. Tá? E sabe qual que é a questão, Digão? Essa ruptura, ele vai ficar 2 meses parado. Ixi, esquece. Isso sem poder ir ao gramado. Ele depois tem que fazer a preparação para voltar. Né? Ele vai ficar sem pisar nos gramados durante 2 meses, praticamente. Minimamente 2 meses, né, cara? Pode ser até um pouco mais, 2 meses e meio, 3 meses, né? Até fazer a volta ao campo. Então, assim, desculpa, pessoal, mas não procede essa informação do Fred. O jogador está contundido. Jogador é o principal jogador hoje do Fenerbahçe. Acabou de chegar lá, é a mesma coisa do Coedjar. Chegou lá tem 6 meses, praticamente, né? E o Fred tá lá. Cara,
não tem essa possibilidade do Fenerbahçe negociá-lo agora, tá? E você viu lá que da onde tiraram a notícia, não tem Não tem notícia. a fonte, né, pô? Não tem nem a fonte de onde veio. Ele está usando a imprensa brasileira como fonte de informação. Nem no Fenerbahçe mesmo ele tem essa informação. Então, galera, desculpa, infelizmente essa aqui não procede. Fake news. Bom, vamos falar então aqui uma coisa que procede bastante, que é o time de basquete do Vasco. Lembrando, gente, não saia do vídeo aqui. Vamos trazer aqui no finalzinho um conteúdo bacana. Fala de Pedrinho, fala do Carlos Germano também, né, sobre alguns pontos, o que o Pedrinho vai fazer, beleza? Durante 3 anos aí na presidência do Vasco. Mas antes disso aí, vamos falar da vitória aí do Vascão no basquete. Mais uma vitória do Vascão no basquete. Mais uma vitória do Vasco no basquete, ganhou do União Corinthians. Lembrando que isso aqui não é o Corinthians paulista, tá? É a União Corinthians, é lá do sul do país. Foi uma vitória, não vou dizer que totalmente tranquila, mas foi uma vitória boa, com uma exibição fantástica do Marquinhos, maior pontuador do jogo, né? Houve algumas falhas do time, houveram também alguns problemas técnicos no ginásio de São Januário. A partida não começou no horário, demorou muito para começar por conta de chuva e goteiras dentro do ginásio, né? Pedrinho assumiu agora aí, já fica sabendo, tem que arrumar o telhado do ginásio, né? Bota um Durepox no furo, pelo menos. E também, né, teve que ser interrompida, tá? No terceiro período precisou ser interrompida novamente a partida por conta da chuva, né? Voltou a chover forte, voltou a dar goteira, né? Mas ainda assim o Vasco conseguiu essa diferença aí de 12 pontos, né, terminando o jogo, né? Como eu falei, o Marquinhos foi o destaque do jogo, pontuou bem, e nesse momento aí, tá, em questão de momentos, o Vasco assume a 3ª colocação do NBB. É claro que o Franca e o Flamengo estão com um jogo a menos, né? O Unifacisa também está com um jogo a menos, mas ele não passa o Vasco. O único que pode passar o Vasco é o Flamengo, que está com 2 jogos a menos, né? Mas o Vasco está ali. O importante, principalmente para os playoffs, é começar a ficar aqui entre quarto. Os 4 primeiros é o ideal, porque pelo menos até a semifinal você joga as melhores partidas em casa, né? Se você ficar até o 8º, você começa tendo pelo menos ali nas primeiras disputas do playoff, você ainda disputa em casa, né? Aí depende das demais. Mas você ficando entre os 4 primeiros, muito provavelmente até a semifinal você vai com vantagem em casa, né? Se você ficar em primeiro, você só joga em casa, assim, os melhores jogos, os principais jogos, você tem a vantagem de jogar em casa, né? Então o Vasco hoje é 3º lugar, o time está muito bem. Deu para perceber um pouco de cansaço nesses 2 últimos jogos do time, mas fez uma viagem longa na semana passada. E agora, muito importante, vai ter uma pausa na NBB. Domingo começa o Super 8. Tá? Primeiro jogo do Vasco vai ser contra o Paulistano. Vai ser em São Januário. É jogo único, é mata-mata. Tá? São os 8 primeiros colocados do primeiro turno. Então o Vasco ficou em 4º, o Paulistano ficou em 5º. Né? O Vasco pega o Paulistano, né? E vai ser um jogo duríssimo. Cara, torcida, se puder estar lá, se puder encher ginásio, é no domingo, né? Eu acho que vai ser pela manhã esse jogo, né? Depois eu vou confirmar, a gente deve trazer na nossa programação, mas é um jogo muito importante, então é importante que todos estejam lá. É isso daí, cara. Bom, vou trazer aqui, André, agora alguns pontos, né? Ontem a gente esteve cobrindo lá a posse do Pedrinho, né? Assim como cobrimos o basquete no Twitter, tá borbulhando de informações sobre o basquete. E aí a gente trouxe lá, estávamos lá ontem na posse do Pedrinho. E teve um momento em que foi chamada a imprensa para fazer uma entrevista com o Pedrinho. E o que me chamou a atenção, vou trazer aqui para vocês, tá? Uma das perguntas foi o compromisso do Pedrinho em ser
presidente para o Vasco e também ele vai falar sobre os 30% que ele vai tomar conta, né? Vai ser os olhos do Vasco nesses 30%. Confere aí. O meu trabalho é em prol do Vasco. Eu sou a favor do Vasco. Então, o diálogo é sempre aberto, é sempre prazeroso para mim falar de futebol e poder contribuir. Desde o primeiro momento que eu fui eleito, obviamente, sem ser empossado, eu já me coloquei à disposição para isso. O diálogo, como eu disse, sempre partiu, né, de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente, você daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar. Quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30%, ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar, e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Eu torço pro Vasco, então é pro Vasco que eu vou trabalhar. Então, o que eu quero é contribuir para um Vasco forte, seja com 1%, com 10%, com 30%, com nada, como eu também já fiz. Então, assim, contribuir. É o que eu falei. Eu não torço para empresa, eu não torço para marca, eu torço pro Vasco. E hoje, além de torcer pro Vasco, eu me preparei e trabalho pro Vasco. O que for melhor pro Vasco é o que vai ser feito. Ele falou também, André, e galera que está nos acompanhando, falou sobre o grande objetivo dele aí, que é o estádio, né? A ampliação do estádio de São Januário. Confere aí. Esse eu acho que é um grande objetivo, a meta principal dentro do que eu tenho direito, né? Como presidente do associativo, dentro do contrato que a gente está estudando e lendo. Então, o meu maior objetivo é que eu consiga, a gente sabe que tem alguns critérios ainda para serem cumpridos, a questão do potencial construtivo, ainda estão em recesso, a gente precisa da assinatura, começa a dar andamento para a gente observar o melhor projeto pro Vasco, não é o projeto do estádio do Pedrinho ou de qualquer outra pessoa, é o melhor projeto pro Vasco de estádio. A gente sabe que pode demorar de 2 anos e meio a 3 anos. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. E ele falou também, galera, sobre o convite que ele já recebeu, né, da Vasco SAF para poder estar junto ali. Então confere aí o que ele disse sobre isso daí. Na realidade, quando eu fui convidado, né, foi uma conversa inicial, foi um convite para exercer um cargo esportivo, fosse ele como diretor executivo ou um diretor técnico. Em algum momento ele travou. Obviamente, por uma lógica, eu acredito que eles consideravam o meu conteúdo importante para contribuir com o futebol. E naquele momento, se isso acontecesse, se eu saísse da emissora que eu trabalhava, que é a Globo, eu seria remunerado para exercer uma função como diretor técnico ou executivo. Isso não andou e eu me torno presidente hoje e posso entregar isso de graça, né? Com muita humildade, que eu sei que tem muitas pessoas capacitadas para contribuir com o futebol, mas eu represento não 30% somente. Quando eu sou eleito pelos sócios, eu tenho a confiança não só dos sócios que votaram, mas eu tenho confiança de muitos torcedores que acreditam que eu possa colaborar com relação ao futebol.
eu vou estar sempre disponível e aberto para isso. Desde o primeiro minuto eu sempre tive aberto e disponível para isso. Desde antes mesmo da eleição, eu ainda estava na televisão e me coloquei à disposição para ajudar. Então é bem simples, eu estou aí, eu tenho um cumprimento jurídico, obviamente, com 30%, eu tenho legitimidade para participar do planejamento executivo. Se vai ser feito ou não, obviamente, o majoritário que determina, mas a minha função é participar, é ser proativo, é fiscalizar, é cobrar, é responsabilidade da transparência do contrato, e é isso que eu vou mostrar para o torcedor. Bom, e só vou abrir um parênteses aqui, que ele falou sobre esporte olímpico e esporte amador, né, em que ele disse que hoje ele já vai começar a ter reuniões para que consiga verba para fazer com que os esportes sejam esportes competitivos para o Vasco da Gama, né? E quem teve lá ontem também falou sobre o Pedrinho, foi um ex-companheiro dele, um amigo dele, Carlos Germano, nossa muralha, eterna muralha aí também no Vascão, e ele falou aí sobre a competência, né, do Pedrinho em gerir o Vasco da Gama. Confere aí. Extremamente preparado. O Pedrinho tem totais condições de fazer o Vasco cada vez mais forte. Eu acho que a gente estava precisando. Eu acho que não vai faltar diálogo, né? Não vai faltar inteligência. Eu acho que a própria SAF também vai precisar dessa parceria, porque o Pedro entende o Vasco como ninguém. O Pedro entende o sentimento vascaíno, do torcedor vascaíno como ninguém. Então, acho que tem tudo para ter uma passagem de sucesso com o presidente do Vasco da Gama. Acho que serviu para a gente, né, de aprendizado, de teste, e saber que o Vasco não é só uma empresa. O Vasco é muito maior do que tudo isso. Eu acho que tem que ser escutado as pessoas que realmente entendem do Vasco. Hoje a gente tem um diretor executivo que é o Matos, que conhece muito bem o Pedrinho. O Pedrinho foi atleta do Matos, então eu acho que essa parceria vai ser muito forte, muito produtiva, até em relação a 777. Eu acho que quanto mais juntos estiverem, mais próximos, eu acho que a tendência é o Vasco crescer cada vez mais. E foi isso aí que ele disse aí sobre o Pedrinho. André, foi bastante informação hoje, cara. Te vejo mais tarde aí lá no Almoça Vasco pra gente poder debater muita coisa sobre o Vascão. Tamo junto, irmão. Valeu, Digão. Valeu, galera que acompanhou a gente. Deixa aqui embaixo seus comentários. Comente o que você achou desse vídeo, as informações, né, tudo aquilo que você viu aqui. Gostou, não gostou? Pode escrever aí, fique à vontade. Deixe seu like, se inscreva no canal, né? E a gente se vê logo mais aí ao meio-dia no Almoça Vasco e mais tarde um pouco na Live Raiz. Beleza, galera? Muito bom estar com vocês. A gente se vê, que vocês tenham um dia abençoado, né? Até mais na nossa programação. Valeu, rapaziada. Forte abraço para vocês aí e até mais. Pintou informação.